E aí que tá o problema. Por quê? Pergunte qual. Pergunta qual o problema. O problema é que um dia você vai passar pela eira de Nacon, ou também chamado eira de Kidom. O que isso significa? Quando nós olhamos para a palavra hebraica, Nacon significa preparado. E quando olhamos para a palavra Kidom, significa dardo. Buscando um pouco mais a fundo, significa ruína, destruição. É nessa eira, um lugar aberto, aonde você tem que estar preparado, porque lá vem dardo do diabo. Quando você não coloca Deus sobre você, vai acontecer o que acontece no texto. Sabe o que acontece no texto? Eles estão passando na eira de Nacon, de Kidom, mesmo nome. E na hora que eles estão passando, os bois tropeçam. Na hora que os bois tropeçam, a arca começa a balançar e sair da carruagem, sair da onde estavam. Um dos filhos de Abinadab, chamado Zá, olha para a arca e diz: tenho que segurar a presença de Deus no meu carro, tenho que segurar a presença de Deus no meu dinheiro, tenho que segurar a presença de Deus na minha fama, tenho que segurar a presença de Deus nos meus sonhos. Mas não colocou sobre os ombros. Está nos sonhos, está no carro. E ele tenta segurar. Quando ele tenta segurar, a Bíblia diz que Deus se ira e mata ele, e ele cai morto naquele lugar. Por que disso? Porque estava escrito: só vai poder levar sobre os ombros. Se não for nos ombros daqueles que eu escolhi, não vai funcionar. Ou é do jeito de Deus, ou as coisas vão dar errado. É na eira de Nacon que você tem que estar preparado. É na eira de Kidom que o diabo vai soltar os dardos dele. Efésios capítulo de número 6. Tomem sobretudo o escudo da fé, para que vocês possam apagar os inflamados do maligno. É na eira de Kidom que ele vai soltar os dardos dele. Tu está preparado? Tu está vigilante? Está preparado para se defender daquilo que o diabo vai preparar contra a sua vida? Se tu leva a Deus no seu dinheiro, na sua casa, em tudo que você quer, mas não leva sobre você e dentro de você, na hora que o diabo te acertar, você termina como Zá, morto aonde o diabo armou a guerra. Mas se tu leva a presença de Deus sobre você, há uma mudança de vida. Quando você percebe isso, Davi chora muito, fica com medo e diz assim: vou desistir de levar a arca para Jerusalém. Porque já percebeu? Quando as coisas começam a dar errado para a nossa vida, a gente diz: eu desisto de buscar a presença de Deus. Qual é a seta do diabo na sua mente quando as coisas começam a dar errado? Não, eu vou desistir de buscar a presença de Deus. Não está funcionando, não está tendo efeito. E aí a gente se assemelha muito ao rei que fez o seguinte: já que Deus não está me dando vitória, está dando vitória para o povo assírio, eu vou idolatrar os deuses assírios que eles me dão vitória. O problema é que isso só dá problema, mais problema e mais problema. Porque quando você sai da fonte, que é Deus, e começa a procurar soluções exteriores, é o diabo dizendo: é isso que eu queria. Porque ele está fora do único lugar que poderia guardar ele. Ele está fora do esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente. E agora está facinho para acertar ele. É isso que acontece. Aí você enfraquece na oração, enfraquece no jejum, enfraquece na vigilância, enfraquece em tudo. Por quê? O diabo lança na sua mente: não vale a pena buscar a Deus. Por quê? Porque as coisas estão dando errado. As portas estão sendo fechadas. Mas por que as portas estão sendo fechadas? Deus percebeu que tu não está levando a arca sobre os ombros, está levando a arca no carro de boi. Deus percebeu que tu não está levando a presença de Deus dentro e sobre você. Não manda em você, não habita em você, mas você só quer as bênçãos financeiras, materiais e de todo outro tipo. Aí Deus faz o quê? Diabo, pode tocar, com a minha permissão eu deixo, para ele aprender que não é o ouro, não é a prata, não é a riqueza, não é o dinheiro, não é a fama, não é as coisas dessa terra que importa, mas buscar a minha presença. Pelo que está escrito: não busquem essas coisas que estão aqui na terra. Vocês vão juntar tesouros aqui na terra, a traça e a ferrugem vão correr, os ladrões vão roubar, vão furtar.
Quando Jesus disse isso, não busque, ele estava dizendo o quê? Não coloque o coração nisso. Você pode trabalhar, adquirir suas coisas? Pode, mas não deve ser o seu foco. Foi por isso que Jesus disse: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas não serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar e as coisas mudam. O Davi desistiu de levar a arca, deixou na casa de Obed-edom. Só que aí está a diferença de quem leva a arca no carro e quem leva a arca nos ombros. Tem diferença. Por quê? Qual é a diferença? É que na casa de Obed-edom, aquilo que estava travado começou a destravar. A Bíblia diz que ficou 3 meses. Dentro dos 3 meses, a Bíblia diz que mudou tudo. Então, se Obed-edom plantava e não colhia, passou até surgir planta que ele não plantou, e ele começou a colher. Se a mulher de Obed-edom não conseguia ter filhos, passou a ter 1, 2, 3. Se Obed-edom não via a porta aberta, agora abre 1, 2, 3, 4, 5. Porque Obed-edom não leva a arca em cima de carro, ele leva em cima dos ombros. O que isso significa, irmão Caleb? Quem realmente se coloca na posição de servo do Senhor, não coloca a presença de Deus só no dinheiro, só na riqueza, só na fama, buscando a Deus só por interesses próprios egoístas. Coloca Deus primeiro no coração e no comando, e debaixo da vontade dele reage. As coisas passam a dar certo, porque entende que ainda que a porta se fecha, ainda que venha a tristeza, é de Deus que vem a vitória, é de Deus que vem a intervenção. Então nós proclamamos, como Jó declarou: ele pode até mesmo ter tirado os meus 10 filhos, ele pode até mesmo ter tirado todos os meus animais, as minhas riquezas, mas bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a diferença. E aí o que acontece? Notificaram Davi e está abençoado. Obed-edom está abençoado porque a arca ficou na casa dele. Como é que era a situação antigamente? Era depradável, não tinha filhos, estava ruim a colheita, a porta estava trancada, não tinha dinheiro, estava no anonimato, não tinha como viver direito. E agora, como é que está? Então Davi mudou a história. Agora tem filhos, agora tem o dinheiro, agora a porta abriu, agora foi abençoado, agora foi, a vida dele mudou, a vida dele recebeu um upgrade. Vamos ver se vocês entendem assim. Recebeu um novo momento, um novo tempo. Levante a mão nessa noite para você tomar posse dessa palavra. Eu não faço nada, mas se a Bíblia diz que a palavra de Deus tem poder e não volta vazia, toma posse dessa palavra nessa noite. Quem te viu antes caído, deprimido, entristecido, vendo a porta fechada, porque tu valoriza a presença de Deus, agora vai dizer o que aconteceu, e tu vai dizer: foi Deus que entrou na minha casa, a porta abriu e mudou tudo. É a presença de Deus. Aí o que acontece? Davi diz: não, estou animado para buscar a presença de Deus, só que dessa vez vou fazer diferente. Quando Deus te der novos começos, não repita os mesmos erros. Quando Deus tiver novos caminhos para você, porque você saiu do plano e Ele está te voltando para o plano, não venha entortar os passos de novo, porque Deus estabeleceu algo reto para você. Não vira nem para a esquerda nem para a direita. Não saia daquilo que Deus projetou para a sua vida. O que Davi faz? Vamos fazer o que a lei está dizendo. Chama os levitas, bota sobre os ombros deles e eles vão. Aí eles testam, vamos ver se vai morrer. Aí a arca vai para cima dos ombros dos levitas, eles dão 6 passos, eles olham, se ninguém morre, ninguém morre. Eles fazem o que? Deu certo, gente. Vamos agradecer a Deus sacrificando animais, vamos agradecer a Deus sacrificando animais, vamos agradecer ao Senhor sacrificando animais. Eu vou te dizer, eles precisavam sacrificar animais, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo ainda não tinha vindo, mas porque Jesus morreu na cruz. Hoje em dia nós não sacrificamos animais. Sabe o que tu faz hoje em dia? Tu abre a boca e diz: em nome de Jesus
Jesus, Pai. Eu te dou glória pela vitória que o Senhor está dando na minha vida. Então eu não entendo o que é que tu fecha a boca nesse culto e deixa o diabo te influenciar dizendo, fecha a boca, olha apenas para o pregador e passa ali assistindo, depois tu vai embora. Eu não entendo, porque na verdade se Jesus deu a tua vitória lá na cruz, é no nome dele. Enquanto tu dá graças a Deus, Deus envia o anjo para desfazer o laço, Deus envia o anjo para abrir a porta, Deus envia o anjo para derrubar demônio. Enquanto tu dá glória aqui, Deus entra lá para resolver tua causa. Aí o que acontece? Eles estão indo com a arca, adorando, e quando eles entram para dentro de Jerusalém, Davi se solta. Sabe aquele irmão que estava segurando até então a presença de Deus? Ele estava ansioso para o culto dar certo. O culto deu certo e ele está ali adorando a Deus, mas ainda não soltou tudo dele. Ele olha para a arca, ele olha para a arca, ele olha para as pessoas, ele está se preparando. Mas quando a arca entra para dentro de Jerusalém, ele entende, Deus entrou para dentro da minha cidade, para dentro do meu governo, para dentro da minha vida, para dentro de mim. A partir de hoje eu sou dele. O que o Davi faz? Ele esquece do irmão que estava no culto, ele esquece da irmã que estava cantando no culto, ele esquece de quem estava batendo, ele esquece de quem estava cantando, de quem estava tocando, ele esquece de quem pregou, quem louvou, porque isso é evangelho. Tu se esquece do irmão Caleb que está pregando, tu se esquece do pastor, tu se esquece da pastora, tu se esquece de qualquer nome, mas o foco é Jesus. Aí tu foca lá para a arca, que nem o Davizinho focou e diz assim, ele é tão lindo, eu não merecia, mas ele fez, não me matou, ele morreu por mim, no meu lugar. Sabe o que eu vou fazer? Não vou me segurar aqui, vou adorar. A Bíblia diz que o Davizinho fez o quê? Pegou as vestes que ele estava vestida e começou a adorar em volta da arca. Vou fazer um exemplo. Aí o Davizinho está aqui, a arca é essa. O Davizinho diz, eu não vou segurar mais a presença de Deus, eu vou adorar. E ele está lá adorando em volta da arca. Tu és santo, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és, ó Senhor, muito bom. Tu me livrou da morte. Lembra daquela vez que tu me livrou da morte, da mão de Saul? Lembra daquela vez que tu me fez vencer os filisteus? Lembra daquela vez que o Senhor me livrou da mão dos filisteus? Eu estava aflito, angustiado, mas ele ouviu o meu clamor. É o Davizinho adorando a Deus, porque ele entendeu que quando entra dentro da casa de Deus, tem a presença de Deus. Ele não foca no A, não foca no B, não foca no C, não foca em quem prega, não foca em quem canta, não foca em quem revela, quem profetiza, mas foca no dono, no Senhor da igreja, que é sobre todos, opera tudo e passa a adorar dizendo, foi ele que deu a vida por mim, foi ele que moveu na minha vida, foi ele que fez na minha vida. Nessa noite eu te convido debaixo dessa palavra, fica de pé nessa noite rapidinho, eu estou dentro do horário, nós vamos fazer uma oração neste momento, debaixo dessa palavra de autoridade.